Boa noite, queridos irmãos. Vamos, neste momento, agradecer a Jesus, porque nos encontramos juntos com o ideal de buscar em Jesus o equilíbrio, a paz, na reflexão das lições da noite, para que possamos iluminar a nossa consciência e caminharmos aqui na terra seguros da presença divina, nos amparando a todos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus. Ele está junto conosco, nos dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados, eu vos aliviarei. E todos nós que nos encontramos, viemos buscar essa força, essa luz, para que, fortalecidos no nosso entendimento, possamos também caminhar aqui na terra, iluminando os nossos passos, a nossa fala, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Te pedimos, Jesus, que abençoe a equipe espiritual que dirigem os nossos trabalhos aqui presente, que nos trouxeram a todos, para que eles se fortaleçam e nos ajude também a nos fortalecer diante das tarefas. Envolva encarnados, desencarnados, que nos fazemos presentes. Envolva também os nossos irmãos que ficaram no nosso lar, encarnados e desencarnados, que todos possam receber essa energia positiva e caminhar aqui na terra, certo da tua presença com todos. Envolve os nossos irmãos, os quais colocamos os seus nomes no nosso livro de presença, tanto encarnado como desencarnado, para que todos juntos possamos receber de Ti, Jesus, a força necessária para vencermos em nós tudo o que precisamos na luta do nosso dia a dia. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Religião dos Espíritos, a lição que traz o título O Outro, né? E Emmanuel nos faz a semelhante reflexão para que todos nós possamos acompanhar, né, a lição e entendermos as nossas condições de ajudar também os nossos irmãos. E ele diz assim: se já recolhestes migalha de luz, diminui a sombra no outro. Olha só, que recomendação muito importante para nós, né? Se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no outro. Quer dizer, se já temos algum conhecimento, que a gente possa ajudar o outro, né? Vê-lo-ás em toda parte, esperando-te o auxílio. Em toda parte aqui no planeta Terra, nós estamos uns esperando a ajuda do outro, né? E esse apela para teu pão, aquele aguarda a sombra da tua veste, esse esmola a bagatela de tua bolsa. Entretanto, mais que isso, aliás, pulei aqui, aquele roga o minuto de gentileza sua, né? A nossa gentileza é uma bênção, né? Entretanto, mais que isso, o outro pede compreensão. Estavas prisionado e feriu-te. Falavas sem pensar e disse a palavra que te magoou. Veja bem, para nossa reflexão, né? Aquele que muitas vezes feriu ou nós ferimos alguém, nós temos certeza que ele falava sem pensar, e por isso a palavra nos magoou. Então, que a gente possa socorrer através do nosso entendimento, né? Sentir que o outro não está bem, por isso ele fala, ferindo sem perceber. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Então, quando a gente passa por essa situação de subestimar a si mesmo, a gente rola no charco. Enlouqueceu
e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Então, muitas vezes, né, nos encontramos nessa situação, enlouquecido pelas situações, sem saber o que fazer, ainda arrastamos os outros, levamos os outros para o desequilíbrio que nós estamos sentindo. Ainda quando te faças perder as últimas forças, nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Mesmo chorando, mesmo em lágrimas, né, as nossas forças já muitas vezes acabando, mas a recomendação do Evangelho, porque é Emmanuel falando conosco, para que a gente possa amparar sempre. Se soubesses o que sabes, não seria problema. Se aquele irmão soubesse muitas vezes aquilo que já sabemos, ele não seria problema na nossa vida. E nem nós também seríamos problemas para os outros. Mas temos que estudar, temos que aprender para que a gente não passe por essa situação e não passe para os outros também essa situação, né? Se pudesse sustentar-se, não cairia. Quando a gente cai é porque a gente não consegue se sustentar, né? Então, se soubesse se sustentar, não cairia. Se pudesse, muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas, perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. A gente pode se enganar, né? Tomar o erro pela verdade. Estimaria de certo sentir como sentes. Contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebestes. Então, nós temos que colocar isso na nossa mente, né? Que o outro sentiria também, como nós, se ele tivesse já tido a oportunidade de receber essa luz. Se a gente tem migalhas de luz, migalhas de entendimento, temos no nosso coração já encaminhando aquele sentimento bom, a gente pode ajudar. O outro ainda está naquela condição porque ele ainda não se despertou, né? Ou não teve a mesma oportunidade que nós recebemos. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Veja bem, se te ironiza, oferece-lhe paciência, mas se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em que se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho da amizade e da esperança. Porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrarás teu consolo como gota de bênção. Veja bem, né? O que Emmanuel nos traz. Muitas vezes a gente fala, passei o que eu sei, falei com o irmão do prejuízo de certas ações, né? Mas parece que não teve muito, assim, resultado. Mas nos diz aqui o Evangelho que quando estiver no tribunal do remorso, lembrarás teu consolo como uma gota de bênção. Veja bem, não vamos perder a oportunidade quando já temos condições de uma palavra consoladora, de um sentimento bom, emitir ao outro, passar para o outro, né? Se és a vítima, compadece-te ainda mais. E a gente, como vítima, a gente, né, quer às vezes vingar do outro. E aí Emmanuel nos diz, se és vítima de algum acontecimento, de alguma coisa, compadece-te ainda mais, porque não desconhece quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. Veja bem, o verbo, né? Usar o nosso verbo para consolar, para emitir esperança aos outros, é um benefício muito grande. Mas muitas vezes, a gente, invigilante, usa o verbo para amaldiçoar e as mãos para apedrejar. E nós vamos ter, assim, as contas, né? Vão chegar para todos nós. Como usamos a nossa voz, a nossa palavra, o nosso gesto, o nosso sentimento, tudo isso fica grafado em nós quando agimos erroneamente.
O outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições e reflexo de nós mesmos. Veja bem, nós somos todos, né, igual. O outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos. Ele retrata aquilo que a gente fazia antes de termos uma gota de luz, de entendimento na nossa vida. E ele é espelho de nossas aquisições e reflexo de nós mesmos. Em casa, e quem te comunga a faixa doméstica. Em casa, e quem te comunga a faixa doméstica. No mundo, é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no grau da aversão. Desse modo, sempre que impedido ao discernimento do bem, pensa no outro. Mesmo que tenhamos impedimento de fazer o bem, mas a gente tem que pensar no outro, né? Se a gente não ajudar, se a gente não falar o que já sabe, se a gente não emitir um bom pensamento. Seja quem for, será sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofereces, oferestes, é o bem verdadeiro, que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos. Nós também somos árvores na vida, né? Cada um de nós é uma árvore que poderá dar bons frutos dependendo da nossa decisão, né? Então, a árvore é julgada pelos frutos. A criatura é vista pelas próprias obras. E em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Veja bem que compromisso, né? Em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Fica gravado com alguém aquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo o fizestes. Então, sabendo que nós não fazemos mal para ninguém e nem o bem também, porque também precisamos do bem. E tudo que nós fizermos ao outro, estamos fazendo a nós. Vamos cuidar, né, naquilo que estamos realizando na nossa vida, porque ele volta à sua fonte de origem, né? E sabemos que estávamos pensando, estávamos falando e agindo de forma incorreta, vai voltar para nós. Do livro Fonte Viva, o Evangelho, nós vamos estudar também a lição 109. O título da lição é a seguinte: a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabia o que havia no homem, né? De João, capítulo 2, versículo 25. Então, por isso as recomendações da gente olhar o outro. O outro é o nosso espelho, o outro reflete o que somos, né? E Jesus sabia que nós, não só os homens, mas de uma maneira geral, todos nós, né? Seres humanos, Jesus sabe o que tem dentro de nós. Por isso ele nos recomenda o cuidado, a vigilância com o que pensamos, falamos, agimos, sentimos, né? E Emmanuel, ele nos traz de maior entendimento para nós esse texto dizendo: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Assim devemos agir, né? A gente sabe que muitos irmãos, às vezes, precisam de mais paciência, de mais compreensão, mas não vamos, né, estar relatando o mal dos outros, porque Jesus sabe o que existe no homem, né? Mas ele não se impressionou negativamente. Ele sempre acredita que nós vamos vencer as nossas próprias dificuldades, né? Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Veja bem, como Jesus trabalhou, e ele nos ensina a trabalharmos também em nós e
ao nosso lado, né? Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou para o amor puro. Ele não ignorou Madalena, né? Ele ajudou Madalena a se aproximar dos seus ensinamentos, transformar a sua vida. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe nova concepção da grandeza e da excelsitude da vida. Veja bem, identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Veja bem, o que é acreditar, o que é transformar o outro com as nossas ações, com os nossos gestos, né? Porque às vezes a gente lê, estuda o Evangelho, mas não vivenciamos, né? Esquecemos de vivenciar. Então, o nosso dia a dia tem que ser vivido pautado nesses ensinamentos. Como Jesus ele identificou a fraqueza de Simão Pedro, mas ele não abandonou Simão, ele confiou nele, que ele ia ser aquele fiel para continuar a sua tarefa. Vê a dúvida de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficiente recurso de renovação para o bem. Então, Jesus nos aquinhoou, nos traz, nos ajuda, confia em nós, na nossa renovação. Não condenes, olha a recomendação de Emmanuel, não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele sabe, Jesus conhece a cada um de nós. Por isso, ele tomou um corpo físico, encarnou aqui na terra para nos ajudar. Ele sabia e sabe da nossa dificuldade de renovar os nossos hábitos, né? O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece as nossas pesadas e escura bagagem do pretérito. Veja bem, Jesus, ele não desconhece a nossa pesada bagagem do pretérito. Trazemos conosco desvios, né, da lei de Deus. A gente sabe que ele nos ensinou o amor, a renúncia ao mal, em tudo na nossa vida, mas a gente criou uma bagagem pesada para nós mesmos, né? Nas dificuldades do nosso presente, e elas estão presentes na nossa vida, não ficaram para trás. Reencarnamos de novo, estamos aqui num corpo físico, trazendo essa bagagem, para que a gente possa trabalhar dentro de nós e termos uma bagagem mais leve, né? Poder ajudar o outro, estarmos dispostos, né, a renunciar muitas vezes aquilo que podemos deixar para ajudar alguém, um irmão nosso no caminho. Então veja bem, do pretérito nas dificuldades do nosso presente. Por isso passamos por tantas dificuldades, por tantas dores, e a gente diz, por que, né, eu procuro fazer todas as coisas usando meus sentimentos bons, e me acontece tantas coisas, né, que eu não entendo. Então nós trazemos uma bagagem escura, pesada, do pretérito nas dificuldades do nosso presente agora. Nós estamos passando por dificuldade criada por nós no passado. Recheado de hesitação e de erros, veja bem, mas nem por isso deixa de estender-nos
amorosamente a sua mão. Veja que bênção, né? Se a gente conseguir vivenciar, refletir e vivenciar também como Jesus nos ensina, nós vamos ser realmente felizes aqui na terra, porque a gente também vai ver nos nossos irmãos que ele ainda não tem uma réstia de luz, ele não conhece, ele não entende, ele está aqui no planeta Terra e muitas vezes não agradece ainda, como nós, acontece a todos, né? Somos filhos de Deus, que ainda não sabemos agradecer a oportunidade do corpo físico, de estarmos juntos, de estarmos estudando o Evangelho, adquirindo um pouquinho de luz para o nosso caminho. E esse pouquinho de luz a gente pode dividir com os outros, buscando paz e entendimento. Que Jesus nos ajude a recordarmos sempre essas lições e darmos as mãos uns para os outros. Nas horas difíceis e nas horas fáceis, vamos nos unir para ajudar aquele, para que ele também suavize a sua dor, o seu entendimento, a sua aflição. Que Jesus nos abençoe e nos dê força para vivenciar esses ensinamentos amorosos que deverão falar em benefício de todos nós, hoje e sempre, que assim seja.